Bom, boa noite a todos. Como toda quarta-feira, a gente está aqui dando seguimento aqui ao livro, ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa noite de hoje, a gente vai estudar o capítulo 28, Efeitos Físicos. É o capítulo aqui, como a gente estava comentando, mais longo desse livro. Aí a gente vai vendo, de acordo com o andamento, a gente vê se dividir ele em duas partes, ou se a gente consegue ver ele todo essa noite. Então, vamos dar início ao estudo. Capítulo 28, Efeitos Físicos. 20 horas haviam soado no relógio terrestre, quando entramos em acanhado apartamento no qual realizariam trabalhos de materialização. Tanto Hilário quanto eu não desejávamos encerrar a semana de estudos sem observar algum serviço dessa natureza, em companhia do assistente. De outra feita, acompanháramos experiências dessa ordem, assinalando-a em registro de nossas impressões, no livro Missionários da Luz. Contudo, os ensinamentos de Aulus eram sempre expressivos e valiosos pelos fundamentos morais de que se revestiam, e suspirei pelo instante de ouvi-lo discorrer sobre os fenômenos físicos que nos propunhamos analisar. É interessante, a gente está sempre ouvindo falar do Aulus, né? O Aulus está frequente, né, na obra toda de André Luiz, né? Eu estava vendo outro dia, o Aulus ele viveu no século XIX, né? E encarnado, e ele era muito interessado no estudo do magnetismo, né? Como Kardec também, né? E ele presenciou aquelas primeiras movimentações do movimento espírita, né? do espiritismo, logo no início, na sua formação, né? Então, é um espírito que acompanhou encarnado aqui o surgimento do espiritismo, né? O recinto destinado aos trabalhos constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada à estreita câmara de dormir. O aposento íntimo, transformado em gabinete, albergava o médium, um homem ainda moço, e na sala espalhavam-se 14 pessoas, aparentemente bem intencionadas, das quais se destacavam duas senhoras doentes, que representavam o motivo essencial da reunião, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Indicando-as, falou o orientador com grave entonação de voz. Venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos, porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano, na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sobre lastimáveis alicerces que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Quiséramos alongar o entendimento, no entanto, renteando conosco, diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber o início dos trabalhos daquela noite. Aqui está falando do objetivo, mais ou menos, dos trabalhos de materialização, né? Como mais ou menos a gente comentou semana passada, né? Que foi o início de tudo, né? O próprio Kardec, ele foi chamado... Na realidade, Kardec tinha um interesse muito grande sobre magnetismo. Então, aqueles fenômenos que estavam ocorrendo no começo, né? Nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, depois em Paris, das mesas girantes e tal, ele foi levado a isso justamente pelo interesse que ele tinha sobre o magnetismo. Ele achava que aquilo eram fenômenos relacionados ao magnetismo humano, né? Depois, observando, que ele começou a ver que havia por trás daquilo alguma inteligência, né? Aí começou os estudos do espiritismo, que ele se interessou, mas, a princípio, o interesse dele era sobre o magnetismo. E esses fenômenos de materialização, esses fenômenos físicos, né, de efeitos físicos, foi que basicamente chamou a atenção do mundo para o próprio início
da, da, do próprio espiritismo, né? Ô, Newton, como mais ou menos no capítulo anterior, a observação não se passava numa casa espírita, aparentemente, né? Não. Nessa também não, é num apartamento, né? E você observa assim, quantas pessoas, né, para esse trabalho encarnadas? 14 pessoas, apenas um médium, e ele diz assim, aparentemente bem intencionadas, né? E 2 estavam doentes. E você observa que o Aulus, né, fala assim, por enquanto, só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie. Então, o trabalho da equipe espiritual vai ter, né, a gente vai começar a ver agora, para conduzir essa reunião, né? Sim, sim. É interessante mesmo. O Lírio também, eu estava combinando assim, a gente está lendo aqui, e às vezes, se você quiser interromper qualquer um de nós aqui durante e fazer alguma observação, fica à vontade, porque às vezes a gente passa algum pedaço do estudo e a gente quer comentar e acaba esquecendo até de comentar no final. Então, assim, para todos, assim, a gente tá lendo, parando, comentando, né, para dar uma dinâmica. Então, fica à vontade, a hora que quem bem. quiser Se eu tiver desejar. qualquer dúvida, eu Qualquer vou me comentário, né? manifestar, porque eu sempre tenho dúvida. Porque aqui é um Eu estudo, a vou gente está todo observação mundo de aqui quarta estudando, discussão. aprendendo junto. Né? Obrigada. A higienização processava-se ativa. O serviço reclamava cuidado. Segundo apontamentos recolhidos por nós em outras ocasiões, aqui surgiam aparelhos delicados para emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Interessante isso aqui, né? Então, a gente está vendo ali que naquele ambiente espiritual está sendo tomada uma série de cuidados ali, né? Então, eu estava vendo um comentário, às vezes, exatamente a respeito agora dessa pandemia, da presença das pessoas nas casas espíritas e tal. Não é que a gente deve, obviamente, abandonar os cuidados nem nada disso, mas a gente sabe que a espiritualidade também está cuidando ali daquele ambiente, né? Não só do ponto de vista espiritual, mas até do ponto de vista material, né? Obviamente, como eu disse, isso não exime a gente dos cuidados necessários, mas também não é motivo para a gente fechar as casas só por causa disso, né? As casas espíritas são hospitais, né? Hospitais não podem fechar suas portas. Então, é bem interessante essa passagem aqui. Ó. A colar efetuava-se a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Então, estava se tomando ali um cuidado com a parte material ali, né, de contaminação e tal. Alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Atento ao estudo, Aulus recomendou-nos centralizar a atenção no gabinete do médico. Obedecemos. Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante. Aqui também, nesse parágrafo aqui, tem outra observação bastante importante, né? Da necessidade do médium ter um preparo, pelo menos naquele dia de trabalho, né? Como ele diz aqui, consigo traziam emanações tóxicas oriundas do abuso da nicotina, da carne e aperitivos, né? Então, pelo menos no trabalho mediúnico, né, ele vem mostrar aqui a importância de, pelo menos do dia do trabalho mediúnico, né, você procurar não fazer refeições muito abundantes, evitar ingestão de carne, né, que é de bebida alcoólica, de cigarro, né? A gente sabe que muitos médiums fumam, né? Então, pelo menos naquele período ali, né, você ter uma abstinência desse tipo de coisa é importante, né? Ao redor, laboriosa atividade seguia adiante, dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando
as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório. O instrumento medianímico já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados. Dispersamos-nos de maior rigor descritivo, porquanto, em outras páginas, no Missionário da Luz, a materialização, de acordo com nossas possibilidades de expressão, mereceu-nos meticuloso exame, no que respeita às substâncias, associações, recursos e movimentos do plano espiritual. Então, a gente começa a ver aqui que a materialização, para ver, é um fenômeno complexo, né? Tem que ter uma série de pré-requisitos ali para que aquilo possa acontecer de uma forma adequada, né? Além do essencial, que é a presença do médium de efeitos físicos, né? Se não tiver ali um médium de efeitos físicos, aquilo não tem como acontecer. O André chegou agora. André, a gente estava conversando aqui, esse capítulo é um pouquinho mais extenso, então é o capítulo mais longo do livro, né? Então a gente vai vendo o andamento, conforme for, a gente divide ele em duas partes, a gente vê que está ficando muito, muito longo. Eu estava comentando com elas também que às vezes no final a gente faz as nossas considerações ali, mas às vezes passam coisas assim interessantes no texto, né? E a gente às vezes depois acaba até esquecendo de comentar. Se quiser também interromper e fazer algum comentário durante o texto, aí fica todo mundo à vontade. É só interromper, a gente vai conversando também. Às vezes no final a gente acaba deixando até passando algum ponto interessante. E para isso, o nosso parecer, nenhuma ocasião melhor que aquela em que dispunhamos de colaboração segura de um amigo competente e devotado, qual o instrutor que nos acompanhava solícito. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração de início, o grupamento, como de praxe, passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. Colaboradores desencarnados extraíam forças de pessoas e coisas da sala, inclusive da natureza em derredor, que, casadas aos elementos de nossa esfera, faziam da câmara mediúnica precioso e complicado laboratório, né? Então, você vê que eles retiravam até elementos da própria natureza ali para ajudar, além dos médiuns, né, da própria natureza para auxiliar ali no fenômeno, né? Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, desdobrou-se o médium, afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais se afigurava a própria desencarnação, porque o corpo jazia no leito como se for um casulo de carne, largado e inerte. O veículo físico, assim prostrado sob o domínio dos técnicos do nosso plano, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e do ouvido, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática, viva e tremulante. Tem uma foto bem interessante, não sei se vocês já chegaram a ver, do Chico, que ele está do lado do médium de efeitos físicos e está saindo da boca assim, exatamente isso que ele está descrevendo. Tem essa foto, é uma foto bem famosa, acho que talvez a maioria já tenha até visto. Se não tivesse colocar na internet aí, vocês vão ver essa foto. Saindo o médium assim, em estado de transe mediúnico, e sai assim da boca dele como se fosse um jato, uma substância, exatamente como ele descreve aqui, branca, né? Companheiros nossos prestavam carinhosa assistência ao médium, separado da vestimenta física, como ele se fora um doente ou uma criança. À margem da ação, Aulus esclareceu prestimoso.
O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal. Em razão disso, toda cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. Hilário, que ouvia reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente. E Aulus prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo, menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Por quê? Por mais que nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permaneça submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Mais uma vez, aqui ele acentua a importância do médium. Né? O médium não é só um instrumento passivo, né? Ele é um colaborador naquele fenômeno, né? Que às vezes as pessoas falam assim, nós somos só instrumentos e tal. Mas a gente deveria, pelo menos, ser mais do que instrumentos, né? Através do conhecimento do próprio fenômeno, a gente tomar consciência que a gente o encarnado, o médium, ele tem que ser um colaborador com o plano espiritual, né? Não simplesmente um instrumento na mão do plano espiritual. Isso está muito relacionado ao próprio conhecimento sobre o fenômeno. Né? Se você realmente ignora completamente o fenômeno, você realmente vira um instrumento. Mas se você estuda e compreende o fenômeno, você passa a ser um colaborador. Né? É mais ou menos uma cirurgia, a diferença entre um instrumentador, que só dá aquilo que o cirurgião pede, e o cirurgião assistente, que está ali junto também ajudando, né? Dando opiniões, sugestões e tal no procedimento. Hilário, não obstante satisfeito, continuou ponderando. As faculdades de materializações, desse modo, não traduzem privilégio para os seus portadores? De modo algum. E depois de breve pausa, o próprio verbo, referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar. Ora, considerando-se que a mediunidade não traduz sublimação, e sim meio de serviço, e reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato, aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além, pelos simples fatos de modelarem formas passageiras entre dois planos? Então, essa força, meu companheiro não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou, asseverando. Essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhantes energias, com mais alta percentagem de exteriorização. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quanto a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. A gente sabe, até o Sérgio Felipe fala muito a respeito disso, né, que no nosso organismo físico, né, a produção de ectoplasma está muito relacionado à mitocôndria, né, a produção de energia celular ali. Né? O Sérgio fala bastante a respeito disso. Até lá, desse modo, utilizar-nos-emos dessas possibilidades, como quem aproveita um fruto ainda verde,
em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que em experiências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto as influências menos edificantes de companheiros encarnados, francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginamos que o médium esteja possuído de interesses inferiores, seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais, nos diversos departamentos das paixões comuns. E depois da alegação reticenciosa, indagou. Nessa posição, poderá influenciar nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou Aulus com naturalidade, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente. E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente brilharam expressivos. E, afagando o meu colega, Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos hesitar. Utilizamos da água nas condições em que encontramos, né? Isso é bem característico aqui do nosso mundo, né? A maioria dos médiuns, como todos nós, estão cheios de imperfeições, de dificuldades, né? Então, assim, a espiritualidade, né? Principalmente a espiritualidade superior, sempre vai encontrar, né, na gente um monte de dificuldades, ainda que nós ainda somos portadores. Dificilmente a gente encontra um médium, né, como o Chico Xavier, alguma coisa assim, né, no nosso meio comum, né? Porque todos nós somos muito imperfeitos ainda, né? E em Se a gente for seguida... esperar condições perfeitas, né? Médios perfeitos para começar um trabalho, a gente não vai começar trabalho nenhum, né? Eu achei essa frase muito bonita. Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes. Porque a gente está... Realmente, né? Nós estamos no início desse processo evolutivo, né? E como eles nos ajudam, nos encaminham, nos direcionam, nos amparam, nos protegem nesse desenvolvimento aí, né? Assim, é a mesma coisa que a gente fala, né? Muitos falam assim, não, mas eu sou muito imperfeito, isso não é para mim, isso não... Né? A gente se omite, às vezes, do trabalho como justificativa a nossa própria imperfeição, né? Se a gente for pensar assim, porque os anjos não vão descer do céu para fazer o trabalho que é nosso, né? Se a gente for esperar anjos descerem do céu para a gente fazer alguma coisa, né? Porque nem seria... Essa própria dificuldade que a gente tem faz parte do nosso processo evolutivo, né? Se a gente não tivesse que superar essas nossas imperfeições, a gente não evoluiria. O erro faz parte do aprendizado, né? A gente erra e, com o erro, a gente vai aprendendo, vai superando os nossos próprios erros, né? É a caminhada. E, em seguida, que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes do mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento e compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substâncias ectoplasmática, leitosa, prateada, da qual se destacam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos de nosso plano manipulavam-na com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico de que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais, em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos,
A representam as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluido C constitui energias tomadas da natureza terrestre. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e, em muito notadamente, do médium. São capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Né? Então, é aquilo que a gente tem que, bem estava falando, tentar, dentro do possível, né, interferir de forma negativa o mínimo possível. Né? Ele está falando da interação dos fluidos superiores, dos fluidos do médium e dos fluidos da natureza. Isso tudo é uma alquimia que está sendo feita ali para que aquilo dê certo. Se algum desses três fatores não sair a contento, né, o todo fica prejudicado. Né? Nos círculos, aliás, raríssimos em que os elementos A encontram seguramente colaboração dos elementos B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. É aquilo que a gente falou, né? O fluido A superior com o fluido B do médium. O médium ali atuando como um colaborador no processo. Né? Contudo, onde predominam os fluidos B no nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes os campos de ação e inclinando-os às experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Então, bem interessante essa classificação que ele faz, né? Dos fluidos ali, A, B e C. Né? As elucidações não poderiam ser mais claras. Dispunhamos-nos a prosseguir no entendimento. Todavia, Garcês, um dos técnicos espirituais do serviço, veio até nós invocando o auxílio magnético de Aulos. O campo fluídico na sala se fizer demasiadamente espesso, os pequenos jatos de força ectoplásmica, arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam ao gabinete, revelando forte teor de toxinas de variada classificação. As 14 pessoas assembleadas no recinto eram 14 caprichos diferentes. Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava no mundo espiritual, e cada companheiro, ao invés de ajudar um instrumento mediúnico, pesava sobre ele com inauditas exigências. Em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade, figurando-se um animal raro, acicatado por múltiplos aguilhões, tais os pensamentos descabidos de que se via objeto. Então, a gente vê ali que, além do próprio médium que estava ali, a própria assistência ali interfere ali de forma bastante decisiva, importante ali no processo. Né? Se as pessoas que estão ali, mesmo que assistindo ao fenômeno, se cada um tiver com um pensamento no sentido contrário, e às vezes com pensamentos menos nobres, né? Todo o processo que está acontecendo ali fica comprometido. Né? A importância, às vezes, em reuniões mediúnicas, alguma coisa que tem assistência, a importância da própria assistência participando do próprio fenômeno. Né? Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior, falou o assistente algo preocupado. De modo algum, informou Garcês com desapontamento. Teremos tão somente um médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs doentes. Nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Aulos atendeu à solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual que se mostrou vivamente reanimado.
O veículo de matéria densa, no leito, desceu à mais funda prostração, mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplasmático, e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante, ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitura, à maneira de um médium psicofônico, diferenciado apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplasmáticos imprescindíveis à permanência dele no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietos. Vendo-o caminhar inseguro, abraçado pela enfermeira que a movimentava para o serviço assistencial, Hilário, ciciante, falou para o nosso orientador: o médium está consciente durante o fenômeno? Fora do corpo, sim, mas, possivelmente, não guardará qualquer lembrança logo que regresse ao corpo físico. Ou seja, ele estava desdobrado ali, e durante o desdobramento ele tinha consciência perfeita de tudo que estava acontecendo. Mas quando ele retornasse ao corpo físico, né, aquilo se dissiparia. É como mais ou menos acontece com a gente, às vezes, quando a gente desdobra no sono, né? Às vezes a gente vai para algum lugar, participa de algum trabalho, algum estudo, quando a gente volta para o corpo físico, a gente perde a consciência daquilo que a gente fez no plano espiritual. Meu colega ainda aventurou: vemo-lo avançar com indumentos materializados e sob a orientação de enfermeira amiga. Entretanto, caso alimente nessas condições qualquer desejo menos digno, pode interferir no trabalho prejudicando? Perfeitamente, disse Alves. Ele está sob controle, mas controle não significa anulação. Qualquer impulso infeliz do nosso companheiro correrá por conta do serviço. Daí a inconveniência das atividades dessa espécie, sem auto-objetivo moral. Então, mais uma vez, aqui a gente está ouvindo a respeito da importância da intenção, da seriedade no trabalho que está sendo feito. O medianeiro das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou o aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando a apagar-se quase de todo. Diante do nosso olhar indagador, o assistente esclareceu: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham tarefa no momento não ajuda, absorvem-nos os recursos, sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a despesa de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite do orientador, penetramos a sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimáveis. Os amigos ainda na carne, mais se nos afiguravam crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas, no aparente silêncio a que se acomodavam irrequietos. Exigiam a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas aviltantes da experiência vulgar. O concurso dos amigos espirituais era ali recebido, não como gentileza de benfeitores, mas como espetáculos fútil a ser obrigatoriamente elaborados pelos servos íntimos. É aquele negócio, a gente sempre acha que a espiritualidade tem que estar à nossa disposição, né? A gente tem que ter a mensagem na hora que a gente quer, né? Aquilo que o Chico fala, o telefone só toca de lá para cá, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão em uma casa espírita querendo uma coisa e se frustram, né? Porque não é assim que as coisas funcionam, né? Ainda assim, os obreiros de nosso plano ofereciam o melhor êxito da tarefa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos. Várias vezes deixou o recinto e tornou a ele
porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoreavam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se do bombardeio das formações mentais nascidas na assistência. Né? Então, assim, a gente está vendo aqui claramente a importância do pensamento, né? Da disciplina do pensamento, né? De acordo com o que a gente está pensando, a gente está vibrando e a gente está emitindo, né? E essas emissões, elas voltam para a gente e vão, né, para o meio que a gente está, né? Até do ponto de vista fluídico, né? Como ele diz aqui. Às vezes a gente não tem capacidade de perceber, né, a gente encarnado, né, as alterações todas que a gente está fazendo fluidicamente ao nosso redor, de acordo com aquilo que a gente está pensando. Terminado, que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção das forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados, no intuito de sossegar-lhe a mente excitadiça. Calmando-nos a curiosidade, Aulus esclareceu. É o transporte comum, realizado com reduzida operação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores. Apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador, em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazer-lhes até nós. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo à transposição da parede. Sim, comentou o instrutor, o elemento, sob nossa vista, é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. E se fosse o médium o objeto de transporte? Transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Perfeitamente, desde que esteja mantido sob nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assume. Quer dizer, você vê que é um fenômeno, né, que precisa bastante conhecimento dele. Né? Você vê que, como ele diz aqui, tem técnicos especificamente treinados nesse tipo de realização. Né? Aqui. Técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato. Você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. As cidadelas atômicas, em qualquer construção da forma física, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. O espaço persiste em todas as formações e, através deles, os elementos se interpenetram. Né? A nossa essência é atômica, né? E no átomo ali, entre os elementos ali subatômicos, o núcleo, os elétrons, os prótons, existe mais espaço do que vamos dizer assim, do que matéria condensada. Então, é o que ele está dizendo aqui. A nossa constituição atômica é que explica isso, né? Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium, religando ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto entremunhado. Contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir nas narinas e nos ouvidos revitalizados e abundantes.
Alguns companheiros passaram a compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sobre pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que manava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando-a logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião o primoroso molde como lembrança. Interessante, né? O fenômeno ali pegou uma materialização ali ectoplasmática e moldou aquilo numa parafina, vamos dizer, que estava em estado ali líquido, né? E formou um molde daquilo que fica, né? Aquela aparição ectoplásmica se desfaz, mas a partir daquilo ele fez um molde físico daquilo. Uma jovem que nos saudou cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas conchas marinhas que se viam delicados perfumes que se volatilizaram no recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico às complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era reconstituída ao corpo físico, inteiramente purificada, crivamos o instrutor de questões e perguntas. Realmente, todas as pessoas da Terra possuíam consigo a energia que examinávamos? Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si? Aulus deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirídica, assim como um produto de emanação da alma pelo filtro do corpo. E é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparece em maiores proporções e em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos que analisamos. Então, ele está dizendo aqui que esse fluido ectoplasmático não é só inerente à criatura humana, né? Até em outras formas da natureza ela se expressa, se manifesta. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplasmática, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que o exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhorizando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica. Dá consciência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que assistem mentalmente afinadas com ele. Ou seja, é um material que dá forma física a qualquer tipo de expressão, né? Por exemplo, uma forma pensamento, se você cria no plano mental, ela pode, se você, através do ectoplasma, ela pode até criar, se manifestar no plano físico, né? É como se fosse eu entendo assim, como se fosse uma substância que torna aquela matéria que é mais sutil numa matéria mais densa, né? Que a gente consegue observar através dos nossos sentidos físicos, né? Nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano,
funciona como uma entidade maternal de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis das suas manifestações, sendo, a prazo curtíssimo, autênticos filhos dele. Assinalando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Sim, sem dúvida, confirmou o assistente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossa disponibilidade de tempo, contudo, havia terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. Aqui ele encerra o capítulo. Esse capítulo é um pouquinho mais longo, né? Mas, assim, ele explica bastante aí esses fenômenos aí de materialização, de ectoplasmia, né? De mediunidade de efeitos físicos, né? Então, tem bastante informação aqui nesse capítulo. Eu achei interessante também aquela classificação de fluidos tipo A, tipo B, tipo C, né? Que ele faz ali também bastante interessante, né? E aí, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quero aí? fazer uma pergunta para vocês aprofundarem para mim. Então, o ectoplasma, ele é composto por fluidos também, componentes, matéria-prima biológica, é isso, né? Sim, é aquilo que eu estava te quando... falando, né? O Uhum. Sérgio Felipe, né? O Sérgio Isso. Felipe de Oliveira, ele fala bastante a respeito disso, né? Ele fala que a produção de ectoplasma a nível celular, ela ocorre até na mitocôndria, né? Um dos componentes disso aí seria aqueles biofótons, né? Que fazem parte até do fenômeno de respiração celular, né? Com produção de ATP, né? Então, vamos dizer, a fonte de formação orgânica a nível celular do ectoplasma é a própria mitocôndria, né? Mas aí tem diferença de um ser humano para o outro por conta dessa matéria-prima biológica? Acredito que sim, é diferente? né? Eu imagino que sim, porque assim, por isso que tem médios que são médios de efeitos físicos, outros não. Então, acho que está relacionado até a uma característica orgânica da capacidade de cada um, né, dentro da própria célula, da própria mitocôndria, produzir essa substância de forma maior ou menor, né? É até inerente com a própria condição orgânica. Isso eu imagino eu, né? Se a gente for nessa linha, a gente pode pensar também que numa programação existencial, antes da gente voltar para a Terra, quando está se programando até o corpo físico, talvez isso esteja dentro de uma programação, Sim, talvez, não sei, uma elucubração, desse sim. Médio já vir com essa potência maior. Exatamente, na própria vamos dizer, programação genética ali, né? Porque isso tudo está relacionado à gene, né? Então, assim, então, ele fala isso no final aqui a respeito dos genes, né? Ele toca nesse aspecto aqui no futuro. Então, isso tudo é manipulado no plano espiritual, né? A nossa próprios genes e tal são dependendo da nossa programação, né? Encarnatória, a própria espiritualidade, vamos dizer, manipula esse tipo de coisa, naqueles departamentos de reencarnação e tal. Tem especialistas nisso, né? A gente vê que é tudo estudado, são espíritos especializados nesse tipo de ação, né? Tudo tem estudo, né? O negócio é complexo. É incrível, né? Devem ser laboratórios muito evoluídos que a gente não consegue nem imaginar. Eles dizem, né, assim, que no plano espiritual, em termos científicos, tecnológicos, a espiritualidade superior está há 500 anos na nossa frente. E a inferior está há uns 50, né? A espiritualidade inferior também está bem na nossa frente aí, nesses aspectos aí, né? Aqui, vamos dizer,
É um reflexo ali é um reflexo do plano espiritual, né? Se a gente aqui, né, no mundo ainda de provas, de expiações e tal, a gente tem, né, departamentos de estudo, tudo é setorizado, tudo tem uma programação. Imagina, no plano espiritual deve ser bem mais organizado e bem mais coisa que aqui no nosso plano, né? Outro dia eu estava até comentando com o pessoal do trabalho que a gente faz domingo lá, na recepção lá do pessoal que vai lá pedir lá alimento, pedir um passe, alguma coisa. Eu falei, olha, se a gente tem uma recepção aqui, eu imagino que o plano espiritual não seja mais desorganizado que a gente. Certamente deve ter no plano espiritual uma outra recepção ali, recebendo os desencarnados que estão indo junto com aquelas pessoas ali, que às vezes vão só pegar um alimento, mas ali está levando ali, às vezes, vários desencarnados que ali estão sendo vistos, estão sendo acolhidos, estão sendo recebidos, né? Então, assim, certamente lá no plano espiritual as coisas são bem mais complexas, né? Eu me lembrei de uma das palestras do Paulo Frutuoso, em que ele refere que ele presenciou essas desmaterializações, essas materializações, né? Então, lendo esse capítulo, me lembrei de uma das palestras dele que ele cita isso, né? Que É o último livro dele. O último livro dele trata exatamente sobre isso. Exatamente. Como deve ser surpreendente para a gente presenciar esses fenômenos, né? Ele tem uma história que ele vivenciou isso durante muitos anos lá no Lar Frei Luiz, né? No Rio de Janeiro. E realmente ele tem documentação disso, né? Tanto em alguma das palestras dele, ele mostra as fotos. Fotos dos médios expelindo o ectoplasma, exatamente essa espuma que André Luiz cita aqui no capítulo. É muito interessante. Mas o Lilian, onde tem um material muito bom que fala sobre isso, é no livro que nós estudamos ano passado aqui pela AME, do Décio Only, que é o Fisiologia Transdimensional. Olha, lá o Décio, ele estudou muito essa parte e ele consegue resumir de uma maneira assim clara, didática, falando sobre essa questão do ectoplasma, dos fluidos e tudo mais, né? Agora, sim, o grande pioneiro de estudo da parte científica foi o Charles Richer, né? Se você pegar os estudos de Charles Richer, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia, ele estudou muito isso aí. Hernan Guimarães Andrade também, brasileiro, né? Que foi um dos pioneiros também em pesquisas aí na área da psicobiofísica, né? Ele também, ele tem obras e ele estudou muito essa parte, mediunidade de efeitos físicos, né? Efeito poltergeist. Né? A Marlene Nobre, a saudosa Marlene Nobre, né, que desencarnou em 2015, que foi fundadora da AME Brasil, né? Marlene Nobre estudou muito isso também, tem palestras dela falando sobre isso. Tem aquela obra dela que é Obsessão em Suas Máscaras, que é formidável a obra, né? Ela pega um apanhado dos ensinamentos trazidos por André Luiz, junta com alguns outros, né? E faz uma análise sobre essa parte de efeitos físicos. E eles nos mostram, né, como que é perigoso os efeitos físicos, né? Talvez seja a questão realmente do perigo que envolve essa mediunidade, é que ela começou a cair, diminuir. Foi previsto isso, né? O próprio Kardec, ele fala sobre isso também. Na Revista Espírita também tem uma parte que fala sobre essa parte de mediunidade e efeitos físicos. Mostra que com o tempo a tendência ela ir realmente sendo substituída mais pela mediunidade mais ligada à intuição, mais ligada à parte intuitiva, né? Porque normalmente, né, os espíritos que estão envolvidos com esses efeitos físicos são os espíritos mais inferiores, de uma maneira geral, né? E nesse capítulo, por exemplo, André Luiz nos traz a informação de como é importante o médium de uma elevação moral muito grande, porque o perigo que realmente envolve a questão dos efeitos físicos, que pode trazer grandes perturbações. É só a gente lembrar dos filmes de terror, televisão, né? Aqueles filmes lá de exorcismo, possessão e tudo mais. Todo mundo lembra desses filmes tão horrorosos, né? Só em lembrar das imagens já assusta a gente.
Casa Mas mal então, assombrada. assim, não, É muito aquele complexo, né? Porque ao mesmo né, tempo que é não, uma energia tão maravilhosa até para promover a cura, o exatamente, bem-estar, ela é perigosa para quem é detentor dessa exatamente. Então, energia, né? aqui, por exemplo, o capítulo dá a impressão de que talvez mais lá na frente, no futuro, quando nós estivermos mais evoluídos, a gente vai poder manipular essas energias de uma maneira mais fácil para usá-las sem perigo, né? Então, aqui, por exemplo, fala que só se justificaria utilizar esses efeitos físicos se fosse realmente para questões de cura, né? De enfermos. Se bem que a gente sabe que a cura mais importante para a gente aqui não é do corpo físico, é da alma, né? Então, ou seja, eu acho que isso tudo são etapas, né? É. São etapas do processo, né? Eu acho que Jesus, teve um momento. Jesus usou isso Foi? demais, né? Jesus usou isso demais. Tem várias passagens do Evangelho que Exatamente. ele usa esses fenômenos de efeitos físicos para milagre, para cura, né? Quando ele Se chega, você Exatamente. pegar o livro também de Sueli Caldas fala também sobre isso aí, naquele livro dela de obsessão, saudosa Sueli Caldas, né? Que fala sobre aquele livro Obsessão e Desobsessão. Ou seja, quando você lê esse assunto, é até um pouco apavorante, porque realmente mexe com coisas muito perigosas. E aí a questão de o médium tem que estar muito elevado moralmente para que a coisa não descambe, né? O André, mas sabe o que eu penso? Assim, é uma indagação minha, porque como o fenômeno, né, desse ectoplasma é tão ligado à área biológica de cada ser humano, tem muita gente que deve ser detentor desse ectoplasma e desconhece totalmente, né, as questões espirituais, as questões ligadas a ele, estão em risco também, Sim. né? Quer dizer, A muita questão gente pode acontecer acidente de percurso por aí e nem saber que foi por sim, conta disso, né? sim. É a questão da mediunidade que todo mundo tem, independente da crença, uns mais, outros menos. Tem uns que têm uma mediunidade aflorada, né? E que pode, inclusive, não ter moral alguma. E acabar até causando mal a si próprio e às pessoas ao seu redor, né? Então, a mediunidade é uma coisa muito séria. E lembrar que o objetivo final disso tudo é a transformação moral, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam muito na curiosidade, né? Aquela questão mais da observação, da curiosidade, mas o objetivo final é nos ajudar na transformação moral. Aqui, por interessante, exemplo, o André Luiz traz sobre a questão de você materializar, desmaterializar e materializar, né? Tem um parágrafo que fala sobre isso aqui. Aí eu lembrei da palestra do Paulo Frutuoso. Ele conta uma história de um médico, amigo dele, foi professor dele, uma coisa assim, que estava com um problema na válvula cardíaca, foi submetido a uma cirurgia espiritual lá no Frei Luiz, e ele viu, Paulo Frutuoso, a materialização, né, a desmaterialização e a materialização de de como uma fosse nova válvula. de uma nova válvula. Tirou a doente, mandou para o laboratório para ser analisado. O pessoal do laboratório analisou e viu que era realmente material, né, cardiológico, de do Valvada coração, mesmo. né? E foi implantado lá uma válvula de uma substância, como fosse feito um transplante ali de um material sintético que veio do mundo espiritual, através do espírito lá daquele médico, né? Que aquele médium lá que teve um desencarne traumático, né? E que, aliás, né, há esses relatos, né, desses médios de efeitos físicos terem um fim, um desencarne meio complicado, meio tumultuado, né? O Jacó, Talvez esteja. o Jacó fala a respeito disso, né? Ele fala assim: as pessoas acreditam que a espiritualidade inferior pode implantar chip no nosso cérebro e tal, mas não acredita que, de repente, pode fazer implantar um stent ali numa coronária, né? ou trocar uma válvula, né? Quer dizer, a pessoa acredita que para o mal o negócio funciona. Agora, né? Assim, o exemplo que você está falando de uma troca valvada aí, né? Que foi realizada ali, ou às vezes, que nem ele falou, olha,
Poxa, por que no plano espiritual não pode ali fazer uma desobstrução, colocar um stent ali numa coronária e tal, né? Mas isso a pessoa não acredita, mas que implanta chip no cérebro para controlar, não sei o quê. Agora, outra coisa interessante também que a gente está falando ali, a respeito do que a gente viu dos fluidos A, que são os fluidos mais sutis, o fluido B do médio, o fluido C da natureza, né? A gente cansou de ver disso nos fenômenos que Jesus fazia, né? Inclusive na cura do cego, né? Quando ele pega saliva, mistura com terra, né? Que ele está misturando fluidos ali, né? O fluido dele, o fluido da natureza, manipulando isso e passando no olho do cego, e o cego passa a enxergar, né? Então, assim, ele está manipulando ali energia, manipulando fluido, né? Modificando matéria, né? Então, assim, e você vê que ele usa... por que ele passaria a mão na terra se não tivesse sentido? Né? Se ele pegou a saliva dele e passou, e pegou, misturou a saliva dele com terra, obviamente, aquilo não é em vão. Ah, não vou misturar com... Né? Então, aquilo ali, ele está manipulando fluidos ali dele, da natureza, que ele está modificando a própria formação atômica daquilo, né? Modificando, e aquilo, a hora que ele passa no olho do cego, o cego é curado. Né? E tem vários outros passagens de cura, de milagres de Jesus, assim, quando ele pega um pão e multiplica. Né? É tudo manipulação de matéria. Né? É um espírito que tem um conhecimento aí... Né? Parece que essa mediunidade aí de materialização de espíritos, parece que isso aí, para a visão, é que seria progressivamente extinto. Mas, assim, o que eu acredito, na verdade, o Chico Xavier chegou a falar sobre isso, né? O Geraldinho Lemos fala muito isso em suas palestras, e o próprio Paulo Frutuoso, é que a medicina vai evoluir muito no momento em que essa parte espiritual for devassada, né? E os médiums, como fala o Paulo Frutuoso, do futuro, que vão poder utilizar essa mediunidade no sentido de ação terapêutica e tudo mais, né? E, ao mesmo tempo, uma terapêutica que vai atuar tanto no corpo físico como no corpo espiritual. Parece que isso é que está se visualizando para o nosso futuro. Obviamente, no momento em que também estivermos moralmente preparados, né? Para não fazermos besteira. Isso aí. Aquele livro é Medicina Mediúnica do Futuro dele, né? Ele fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. O último capítulo daquele livro nosso, de Medicina e Espiritualidade Baseada em Evidência, o último capítulo é dele. E ele fala exatamente sobre essa parte aí. Mas é isso. Então, a gente já está meio 1h15, quase daqui a pouco o Zoom vai fechar aqui a reunião. Vamos encerrar, então, por hoje. Aí fica faltando mais 2 capítulos só, o 29 e o 30. Né? Nas próximas 2 semanas a gente encerra esse livro, e depois a gente inicia o novo livro. Alguém quer fazer a prece aí de encerramento? Quer fazer, Lívia? Posso fazer, sim, com o maior prazer. Então, o André fez a última vez, faz você. Então, vamos lá. Todo mundo me ouvindo, né? Senhor Pai, agradecemos a oportunidade de partilharmos e adquirirmos novos aprendizados nesse grupo, que é composto pelos nossos irmãos de fé, espíritos amigos que conduzem esses estudos. Toda a nossa gratidão por todas as forças espirituais que nos guiam, que nos mostram o caminho reto e que nos abençoa na vida eterna. Que a luz da sua sabedoria infinita inunde os nossos espíritos, porque estamos aqui reunidos para sermos instrumentos da sua sabedoria divina. Pedimos, Senhor, que sempre ilumine os nossos passos na execução do nosso livre-arbítrio. Gratidão, que assim seja. Assim seja. Assim seja.
É isso, gente. Aí a gente vai encerrando por aqui. Na próxima semana a gente dá seguimento com o capítulo 29. Eu vou interromper aqui a nossa gravação. Deixa eu achar aqui o botão que eu sempre não acho. Toda vez, no 30 capítulos quase, eu não aprendi ainda a encerrar aqui. Então, tá bom. Desejando uma boa noite a todos. A gente vai encerrando aqui até a próxima semana. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigada, foi ótimo. Obrigado. Como sempre. Obrigado. Tchau, Um abraço tchau. para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.